Sabe aquela sensação de ter 1 milhão de abas abertas na cabeça ao mesmo tempo? Essa sou eu. Enquanto escrevo, lembro da lista do mercado, do presente do amiguinho das crianças. A escola liga para avisar que o maiô de natação não está na mochila. O feijão coloquei de molho? E a farda manchada, lembrei do tira-manchas? Conciliar a carreira e os filhos traz exatamente essa sensação. A mente sempre acelerada, tendo que dar conta de tudo. E a culpa, essa insiste em sussurrar, ou melhor, gritar na nossa cara que o que fazemos nunca é o suficiente. Entre e sinta-se em casa. Este é um espaço para falar de vínculos, afetos e desafios da vida em família. Eu sou Luciana, jornalista, comunicadora e idealizadora desse podcast. Nesse episódio, eu tenho a alegria de conversar com 2 mulheres que vão nos inspirar. Mães e profissionais incríveis e amigas queridas. A rotina delas é como de tantas mães. Exaustiva, mas gratificante. Com mais tarefas do que tempo no dia. Ana Alonso é mamãe de Bia e Rafa, empresária, empreendedora e administradora. E Isis Mota, mãe de Cecília, advogada e gestora de um escritório. Sejam bem-vindas, meninas. Como é que faz? Será que dá para ter um equilíbrio ou é um malabarismo eterno? Oi, Lu, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui estreando esse programa tão maravilhoso e que vai trazer informação tão valiosa para tantas mães que estão aí na luta do dia a dia. Obrigada também, fico muito feliz em falar desse assunto. Aliás, é um assunto que eu falo todos os dias, né? Que sempre está na mesa com as amigas, com os colegas. E é um assunto que eu acho que é importante falar, é importante debater. Então, obrigada aí pelo convite. Espero que nossa conversa seja muito legal. O que me fez sobreviver à maternidade, trabalhando muito, né? É saber e aceitar que eu realmente não vou dar conta. E aí, quando você me pergunta como faz para equilibrar, assim, não equilibra, tá? Para mim, o que dá certo para mim é saber que vai ter um momento que um dos pratinhos não estarão equilibrados e tá tudo bem. Por exemplo, eu tive o desafio de voltar a trabalhar e lidar com aquela novidade de ter um bebê, e aí a gente tem aquela pressão social de voltar ao peso, de se exercitar, de comer saudável. Eu simplesmente, junto com terapia e tudo mais, decidi que voltar ao meu peso não era o momento para mim, porque aquele momento eu tinha que focar em continuar a minha carreira e cuidar da minha filha. Então, eu estou entrando agora em algum outro momento. Então, em cada momento da nossa vida, alguma coisa vai estar sendo descuidada. A gente vai estabelecendo prioridades, né? Isso aí. Então, acho que isso que é importante. Equilibrar as prioridades, porque dar conta de tudo é impossível. Essa dinâmica não existe. A gente precisa definir o que é a prioridade e, muitas vezes, o que é a prioridade do momento, do dia, daquela hora, da hora que a escola liga e diz... tá com dor de cabeça, qual é a prioridade? Naquele momento exato, né? Então, o equilíbrio é esse aí, a gente chegar numa junção da qualidade do trabalho e da carreira com a qualidade do ato de ser mãe. Mas uma das coisas que eu acho que pode ajudar muito é com relação à terapia. Quando você está com a mente boa, né? A gente consegue lidar melhor com os problemas. Então, isso, para mim, faz toda a diferença. Depois de encarar os problemas, a gente encara com muito mais maturidade, né? Então, para mim, a terapia fez toda a diferença, né? Para eu conseguir aceitar que eu não poderia fazer tudo e que eu poderia não só ser uma boa mãe, como ser uma boa profissional, né? Porque por um tempo eu tive que ficar sem trabalhar para me dedicar às crianças, e isso gerou muita ansiedade, gerou muitas dúvidas e insegurança, né? Então, isso fez com que eu percebesse que, não, peraí, eu vou ter o tempo de trabalhar e vou ter o tempo de me dedicar aos meus filhos. E é isso que eu acho que a gente precisa entender, que não tem como a gente ser 100% mãe e 100% profissional, né? 100% esposa. A gente precisa ter esse equilíbrio, né? Justamente para dar espaço para tudo. E principalmente para a qualidade, porque a gente consegue se doar muito mais quando a gente está bem fisicamente, bem emocionalmente, né? Para
poder cuidar dos filhos, ter uma vida mais leve, né? Que é o que a gente precisa. Acredito que a gente passa aí muito pela autoaceitação, né? A gente precisa entender que a maternidade é de cada um. Existem conceitos educacionais e que a gente precisa observar aquele desenvolvimento das nossas crianças, mas a maternidade é de cada um, é individual. E a gente precisa entender que não precisamos olhar para fora para que sejamos boas mães, né? Precisamos olhar para dentro, para as necessidades dos nossos filhos. Então, acho que perpassa muito por essa autoaceitação. Aquela coisa de a gente deixar de se preocupar em dar satisfação ao outro do que a gente está fazendo e passar a se preocupar com o que é melhor para a nossa família. Então, assim, independentemente das mulheres que precisam criar um hiato nas suas carreiras para se dedicar temporariamente por 2, 3, 5, 10, 20 anos, quantos anos aquela família determinar que é o necessário, entender que aquela é a necessidade da sua família, da família daquela mulher, e que não necessariamente ela precisa se excluir do mercado de trabalho e do ambiente de negócios para sempre, porque ela criou aquele ato para cuidar do filho. Ela pode continuar cuidando do filho e procurando estudar, gerar conhecimento, participar de rodas com outras mães e com outras profissionais da área. Uma hora a vida volta a caminhar em outro trilho, porque os filhos crescem também, né? E como é que foi para você lidar com a trajetória profissional depois que você virou mãe? Ó, Lu, eu confesso para você que meu sonho de vida sempre foi ser mãe, né? Eu brinco com todo mundo, assim, que quando a gente era adolescente, enquanto as minhas amigas escolhiam profissões, eu dizia que eu queria ser mãe. E, obviamente, eu fui amadurecendo e fui percebendo que não seria preenchida apenas com essa parte da minha vida, né? Uhum. Eu precisaria ser mãe, mas eu precisaria ser independente financeiramente e ter o meu caminho profissional. Então, eu construí essa minha ideia de equilíbrio desde muito cedo, né? Então, quando eu me formei, eu já me direcionei a trabalhar no negócio da família, para que eu pudesse construir uma carreira que me permitisse ser mãe, equilibrando as minhas funções, né? Então, eu sei que eu sou exceção, talvez, né? Porque eu trouxe isso muito internamente meu, porque eu sabia do meu sonho pela maternidade, por me dedicar aos meus filhos, então eu sei que eu sou muito provavelmente a exceção à regra, mas a minha carreira foi construída nessas bases. Porém, isso não deixou de me trazer muitas dificuldades, porque também me dedicar ao meu negócio e ao negócio da minha família me traz uma responsabilidade constante, né? Então, assim, eu não tive licença maternidade 4 meses, eu voltei a trabalhar quando Bia nasceu, quando Bia tinha 1 mês e meio, eu voltei a trabalhar 2 meses no máximo. E com o Rafael, eu brinco que eu trabalhei de dentro do hospital, e isso é literal. Ele estava no berço e eu com o computador na cama do hospital. Então... Isso não é comum, né? Tipo assim, você vê uma mulher, você vê os pais fazendo isso. Um pai ali trabalhando na maternidade, mas uma mãe é mais difícil. E você teve mas esse eu papel. Sabia que era a minha escolha, né? Por outro lado, também, desde que eles são muito pequenos, eu consigo acompanhar o desenvolvimento deles. Né? Então, eu consigo levar na escola, pegar na escola. Tem mais flexibilidade, muito mais flexibilidade para acompanhar o crescimento deles, né? Levar nas atividades. Então, assim, no meu caso específico, que eu volto a dizer, acredito que é uma exceção à regra, eu vim construindo isso desde antes de ser mãe. Mas não é uma construção fácil, porque a gente não deixa de ser cobrado pela sociedade, porque a gente fez essa escolha, né? Independentemente da escolha que nós fizemos, a gente escuta diferenças na sociedade, de comparativos, porque é homem e não é mulher, e a mulher vai se ausentar porque vai precisar dar mais atenção aos filhos. A gente volta aí para a autoaceitação e para o equilíbrio pessoal mesmo, de a gente entender, levantar todos os dias e dizer, não, mas isso foi uma escolha. É o meu caminho e é esse caminho que a gente vai seguir e que eu quero seguir. E para vocês, como é que foi? No meu caso, foi um pouco diferente, né? Sempre fui chamada de workaholic, né? Então, desde que me formei, até antes de me formar, gostava muito de trabalhar, me dedicava muito no escritório. Então, sempre recebia aquela piadinha, né? Tava trabalhando até 11 horas da noite. Eu sempre
quis ser mãe, mas isso eu empurrava, né, pra frente. Ficava sempre empurrando, não sabia por que eu estava empurrando, mas acho que eu tinha medo. E aí, meio que sem querer, né, eu tinha uma condição de saúde que a probabilidade de eu engravidar era muito baixa, eu engravidei de Cecília, né? E aí, assim, eu até gostei, né? Tava com viagem marcada, pensei, ai, meu Deus, vou ter que vender minha passagem. Na hora eu só pensei nisso, né? Mas fiquei triste porque eu não ia viajar, imagine. Mas, assim, pouco tempo depois eu já gostei da ideia, principalmente porque eu achava que eu ia ter muita dificuldade em engravidar. E aí, Cecília veio, né, sem planejamento, então comecei a gostar da ideia. Mas tive uma gravidez super tranquila, mas o puerpério sacudiu a minha vida, assim. Eu me preparei, eu li, eu estudei, e nada disso me livrou de ser arrebatada pelo puerpério. O puerpério, ele tira aquele negócio que está escondido ali na sua cabeça, no subconsciente, e esfrega na sua cara. Então, eu tinha um medo de ter filho, e eu não sabia disso até passar. Eu tinha medo de ter um filho, e não ser a boa profissional que eu era, e tinha medo de não ser uma boa mãe. Então, eu achava que aquele modo de vida não dava para conciliar com a maternidade. Mas eu achava isso lá no meu subconsciente. E aí, nos primeiros dias, né, que eu tive Cecília, eu fiquei muito bem. Mas quando chegou na hora de contratar uma babá e de me preparar para voltar a trabalhar, a angústia veio. Porque eu comecei a pensar, a gente, no puerpério, aquele instinto, é animal mesmo. É um negócio assim, os hormônios... Mexe muito, assim, eu não me reconhecia. E aí na minha cabeça passava, não é certo eu deixar minha bebezinha de 4 meses para trabalhar. Meu Deus, isso é certo? Meu Deus, eu criava cada coisa louca, eu pensava assim, meu Deus, Deus foi isso que você queria? Que eu deixasse meu bebê para trabalhar. Chorava. A culpa. Cecília não vai gostar de mim. Acompanha a gente. Ai, eu chegava a pedir a minha mãe, fique com ela, como se eu estivesse dando minha filha a minha mãe fosse morrer, sabe? Então, foi um sofrimento até que eu elaborasse toda essa mudança na minha cabeça. Porque é uma mudança muito brusca. Você simplesmente sai do seu corpo e nasce uma outra pessoa. E é um erro da gente querer voltar a ser quem era antes. A gente nunca mais vai voltar a ser quem era antes. Sim. Mas pra gente aceitar isso, é muito difícil. Muito difícil. Então, por isso que tem a dor, né? Dizem que é um luto, tipo assim, é um luto, porque a pessoa que você era, você não consegue ser mais, e você fica se buscando, você fica tentando se encontrar, né? E você se sente perdida, e ainda mais com a cobrança, né? Tem muita cobrança de, tipo, você escolhe ser mãe, e aí precisa abrir mão da profissão. Mas o que é que acontece? Não tem nada para fazer, não tá fazendo nada. Então, tem a questão da cobrança. A sociedade cobra muito. Qualquer escolha que a mulher faça. Né? Então, mexe também muito com a cabeça. Então, é isso que eu falo quando a gente precisa procurar ajuda profissional nesse sentido, né? De fortalecer a nossa cabeça para a gente se preparar justamente para essas cobranças, para essas culpas, que quando a gente está em outro estado, quando a gente está em outra situação, a gente consegue lidar muito melhor com as coisas. Então, a maternidade é uma enxurrada atrás da outra, né? É uma avalanche atrás da outra. Então, se você não tá ali preparada, você vai ser derrubada mesmo. Eu acho que você é sempre derrubada, viu? Não tem tempo preparação. Todo, não. Não tem eu preparação. acho que, não tem como não deixar de cair, mas você cai com mais classe. Sim. Quando você tá mais preparada. Entendeu? Você cai com mais jeito. Peraí, deixa eu botar minha mão aqui para não machucar meu rosto. Sim. E assim, somos privilegiadas, né? Eu mesma tenho uma mãe que Lu conhece, e Lu também tem uma mãe maravilhosa. Nós somos muito sortudas. Muito. Então, assim, a gente tem uma condição financeira que permite morar confortavelmente, uma rede de apoio grande, uma rede de apoio familiar, que para mim, assim... eu lembro quando eu tava chorando no puerpério, porque eu tô chorando, eu tenho minha mãe, ou seja, minha mãe é tudo pra mim mesmo, e continua sendo. E mesmo assim é difícil pra gente. Eu fico imaginando quem não tem essa rede de apoio tão grande, quem não tem os privilégios que a gente tem. Na verdade, é essa questão também que eu falo. Eu também tive essa rede de apoio, mas pra mim,
não funcionava, porque eu queria fazer tudo. Eu queria dar o banho, eu queria arrumar, eu queria... Então, assim, eu estava 24 horas, mesmo com a rede de apoio, mesmo com minha mãe ali, eu não conseguia desligar, né? A gente fica 24 horas com a cabeça na função da casa, na função das crianças. E quando vai perceber, você... Cadê eu? Onde eu estou? Eu tenho 2 filhos já grandes, né? Bia com quase 13 e Rafa com 8. E até hoje eu escuto, você não desapega dessas crianças? Você não desapega dessas crianças? Porque você tem que fazer tudo. Não, quando a gente desapega, não apega, a gente é mãe muito apegada. Quando a gente desapega, a gente é mãe largada. Eu mesmo, assim que eu voltei, eu tive que ir para São Paulo, assim, poucos dias depois. Primeiro que eu voltei da licença, né, maternidade, e já fui para um desafio novo lá no escritório. Tipo assim, assumi um cliente novo, já foi um mega desafio. E logo depois também eu tinha que viajar para São Paulo, ou seja, deixar minha filha um dia inteiro só, dormir uma noite só. E aí eu me vi nesse dilema também. Então, teve quem achou, meu Deus, você vai deixar um bebê de 5 meses e vai para São Paulo? E eu tinha quem achava, se não for aí, ó. Abandonar sua carreira. Aí, ó, depois que vira mãe... fresca. Então, assim, a gente é bombardeada de julgamento de todos os lados. Então, a gente tem que seguir o que a gente acredita e estar firme no que a gente sabe que a gente é como mãe, né? Na dedicação que a gente sabe que a gente entrega. Porque se a gente for depender de medir o nosso valor pelo que as outras pessoas vão dizer, a gente, enfim, enlouquece, né? Até porque as pessoas são muito diferentes mesmo, né? O que é importante para mim não necessariamente vai ser importante para Isa, não necessariamente vai ser importante para Luciana. E assim, um ciclo. A tal da prioridade. Isso. Né? Qual é a prioridade naquele momento, prioridades, né? Vamos... E eu ia falar exatamente dessa nossa questão de privilégio, porque apesar de a minha história vir dessa tentativa de equilíbrio, de ter já começado a vida materna nessa condição, eu também trabalhava muito. Eu também me cobrava muito como profissional. Eu sou de um mercado extremamente masculino. Então, hoje já vem melhorando bastante, mas na época, assim, extremamente masculino. Então, eu também trabalhava muito, me cobrava muito, né? Então, assim como vocês, minha mãe era meu braço direito, meu braço esquerdo. Ela que ficava com Bia, eu, inclusive, até distanciei um pouco mais o segundo filho do primeiro, exatamente porque eu não queria essa sobrecarga para ela, que era minha rede de apoio de domingo a domingo. Era não, ainda é. Minha rede de apoio de domingo a domingo. Então, até para isso, a gente precisa fazer escolhas e decidir pelo que é melhor dentro da família. Porque se você deixar na mão das pessoas, não vai ter outro não. Não está crescendo muito. E eu, assim, me considero muito sortuda. Falei de minha mãe, mas eu não posso falar da babá de minha filha, né, Ana? Que eu dei uma sorte, assim. Ela já era babá de minha amiga. E isso também me deu muita tranquilidade. E nem todo mundo tem essa sorte, né? De encontrar uma pessoa que gosta, cuida bem de seu filho. É uma dificuldade também. Porque o Brasil, ele não está preparado. A gente não tem nem creche para colocar todo mundo. E, ao mesmo tempo, é muito difícil também você conseguir uma pessoa legal para trabalhar na sua casa. Então, assim, são desafios que a gente passa por aqui também. Que é muito difícil também. Então, nem todo mundo tem avó como a gente tem. Então, a mãe da gente para cuidar, né, das crianças. Então, assim, os desafios são muito grandes. Sim, e no meu caso ainda tive meu pai como rede de apoio, que, assim, foi fundamental, né? Então, inclusive, é um dos assuntos que a gente vai trabalhar, né? Que a gente vai trazer para podcast, essa rede de apoio, a importância da rede de apoio. A gente não esquece a gratidão, né? Tem que falar. Nasce uma mãe, nasce uma gratidão. Eu nunca... E outra coisa também que eu vi que mexeu muito comigo depois da maternidade é, assim, a empatia com outras mães. Quando eu tava no puerpério, eu via uma grávida, eu me arrepiava. Aí, assim, quando eu olhava a grávida, eu vou dar um abraço nela, porque... Ui, coitada! Aí, depois que passou esse período, assim, mais emocionado, hoje eu tenho muita empatia. Então, assim, ela é mãe, sabe? Então, assim, a gente cria mesmo só a gente sabe, né? O duro que a gente dá e o tanto que a gente passa, né? Com essa quantidade de desafio. Então, isso aí também nasceu em mim, sabe? A empatia extrema a outras mães e a outras histórias. Então, eu acho que isso também nasceu junto com a minha maternidade.
Para vocês, como é que foi, assim, a questão de provar a competência? Vocês sentiram que precisaram mostrar que eram boas profissionais para não perder a oportunidade, a vaga para um homem? Demais. Eu acho que depois que eu me tornei mãe, isso é um assunto que sempre estava na minha cabeça, né? Você sempre fica... Porque, querendo ou não, você compete, pelo menos no meu caso, né? Que no escritório, no meio jurídico, você compete com homens que não têm metade, um terço da carga que você carrega, né? Aquela responsabilidade com a casa, com os filhos, nem a pressão estética que a gente tem, eles têm, né? Porque a gente engravida, a gente tem que ficar magra, a gente tem que estar arrumada, a gente Pressão tá estética, a pressão... em cima do salto. E aí eu ficava assim, ai meu Deus, eu tô competindo com uma pessoa que pode trabalhar até 10 horas da noite e eu não posso mais, sabe? É difícil. Então, isso aí foi algo que ainda permeia muito o meu imaginário. Mas, assim, para driblar essa dificuldade, isso aí, eu adquiri habilidades que eu não tinha antes. Então, assim, eu aprendi a delegar muito mais. Eu aprendi a me organizar muito mais. Porque eu me organizando, eu conseguia, naquele tempo, mesmo tendo a minha limitação, dar conta do recado. No começo foi difícil. No começo, assim, eu ia angustiada para casa, eu não terminei aquele relatório. Meu Deus, meu Deus. Cecília dormia, eu tinha que abrir o notebook e terminar, mas eu terminava. Depois, no próximo relatório que você tem que apresentar, você já sabe que você não tem aquele tempo, que você tem que preparar as coisas para que você não deixe de fazer o que tem que ser feito. Então, você vai também criando habilidades para lidar com isso, né? Então, mas é muito difícil, né? Porque realmente os homens, eles têm isso mais é uma disponibilidade. construção, na verdade, né? Que ao longo do tempo a gente vai, porque não é fácil. A gente vai aprendendo a lidar com os tropeços, os degraus que a gente vai ter que enfrentar, né? No meu caso, eu não tive essa angústia de perder a vaga para um homem, né? Eu não tenho essa competição dentro da posição que eu ocupo na minha empresa. Porém, a gente tem e vive constantemente a dificuldade do eu não posso hoje porque meu filho está doente. Então, assim, a mesma coisa que uma mulher que trabalha num cargo que pode ser disputado com um homem, porém, a gente dá satisfação a outras pessoas, né? A gente dá satisfação a cliente, a gente dá satisfação a parceiros de trabalho. E, não posso ir agora porque eu não tenho rede de apoio para ficar com meu filho. É angustiante. Atender nesse momento. Não, gente, é angustiante essa parte. Então, assim, isso foi uma coisa que eu aprendi. Isso foi uma coisa que foi um tabu para mim, exatamente porque eu trabalhava muito, eu me dedicava muito. E eu tive que aprender a ressignificar essa situação e saber entender que isso não diminui o meu valor enquanto profissional. Porque não é porque eu não posso naquele momento que eu não vou dar o meu melhor no momento em que eu possa, né? Então, é isso aí, é equilibrar os horários, eu não consigo entregar esse relatório às 5 da tarde. Mas se você me der até às 7 horas do dia seguinte, ele vai estar na sua caixa de e-mail até às 7 horas do dia seguinte. Porque eu vou trabalhar a madrugada toda, mas eu vou dar conta de te entregar aquele relatório no horário que você precisa. Então, é ressignificar mesmo a participação da gente naquele mercado de trabalho, porque isso é necessário. A gente não tem como competir com quem não tem essas funções. Eu lembro de uma situação em relação a isso da pressão, e eu sempre tive a preocupação de nunca permitir que a minha maternidade fosse usada como argumento. Então, assim, não precisa pegar mais leve comigo, não. Não precisa, Isis não pode porque eu tenho bebê, não. Uhum. Porque eu dou meu jeito. Eu vou me organizar e dou meu jeito. Então, eu sempre tive essa preocupação. E essa preocupação era tão grande que quando Cecília tinha uns 5 meses, tinha uma palestra à noite para ir. Eu ainda... Tinha poucos dias que tinha voltado. Eu ainda não estava pronta para deixar a Cecília e estender muito no trabalho. Porque ela não aceitava muito bem mamadeira. Ela mamava no peito, ela não aceitava mamadeira. E aí eu falei, poxa, se eu não for para a palestra, vão dizer que aí eu teve filho, imagine, um bebê de 5 meses. Mas isso passou pela minha cabeça. Eu vou. E aí, quando eu fui para essa palestra, que eu sentei lá e o palestrante começou a palestrar, todo mundo do escritório lá, eu achava, ou seja,
que eu deveria estar lá, hoje um limite que eu não passo mais, que eu, assim, me respeito nesse sentido. A gente aprende. A gente aprende. Eu comecei a chorar. Quando eu peguei o celular e olhei que ela estava chorando, não tinha consolo para ela. Comecei a chorar no meio da palestra, saí chorando, voltei para casa correndo. Não era o meu momento ainda de esticar a corda a esse ponto. Mas veja como a gente, mulher, para não ser julgada como incompetente porque tem um bebê em casa. Olhe como a sociedade cobra isso da gente. Será mesmo que uma mãe que acabou de ter um bebê com um bebê de 5 meses precisa se sentir pressionada a ir a um evento à noite? Isso. Sabe? Mas eu me sentia, e eu não me sentia por A ou B me pressionar. É a sociedade que faz isso com a gente, né? A gente tem que fingir, trabalhar, fingindo que não tem filho, e ter filho fingindo que não está trabalhando. Justamente. Então, é muito difícil para a gente consolidar todas essas expectativas da sociedade em cima da mulher, né? Inclusive, para mim, foi justamente o contrário, né? Eu, por opção, decidi ficar em casa cuidando das crianças, né? E abrir mão do meu trabalho temporariamente. Mas, ainda assim, mesmo sendo uma decisão em conjunto com meu marido, né? Uma decisão pensada, eu sentia muita culpa. Porque eu ficava, meu Deus, cadê a Luciana que saía para trabalhar, que tinha aquela energia? Eu simplesmente me fechei numa bolha da maternidade que as pessoas falavam algum assunto, algum comentário, e eu não sabia de nada, eu parecia um ET. Porque o meu assunto era maternidade. Era tudo que eu tinha, eu foquei naquilo, né? E assim, a culpa que a sociedade coloca na gente é muito grande. A gente não consegue aceitar, quer dizer, era uma decisão minha, mas mesmo assim eu me sentia culpada por estar cuidando dos meus filhos, que era uma decisão que eu queria. Eu estava ali fazendo um papel mais importante, né, que uma mãe, que uma mulher poderia fazer, e me sentindo culpada por uma coisa que eu decidi não acabar, mas parar, né? Tipo assim, eu não conseguia enxergar que eu poderia trabalhar e cuidar dos meus filhos com a mesma atenção e dedicação, né? Então, é esse equilíbrio que a gente precisa entender, que é possível, sim. A gente tem como ser boa mãe e ser boa profissional. Mas uma coisa que a gente também tem que trabalhar é a questão do pai, a presença do pai. Quando o pai participa, quando a gente tem que a mãe não é sobrecarregada, tudo muda. Né? Mas não existe mãe não sobrecarregada. Não existe, eu também não acredito em mãe não sobrecarregada. Mas a gente precisa trabalhar essa ideia, né? A gente não dá para continuar assim. Essa questão de, é Mulher Maravilha. Eu não quero ser mais Mulher Maravilha, não. Eu nunca quis ser Mulher Maravilha, não. Eu não quero ser Mulher Maravilha. Deixa os pratos caírem lá, né? E aquela história, né, de as emblemáticas noites de sono do bebê. E aí a mãe, que ela decide trabalhar em casa, porque não trabalhar, é trabalhar mais que todo mundo. Isso. Eu não vou acordar de noite porque eu trabalho no outro dia. E eu não trabalho, sabe? E, mas você... É muito mais trabalho, porque é um trabalho 24 horas. E é um trabalho que ninguém reconhece, é como se você não fizesse nada. Então, assim, é muito complicado, né? E aí eu fico refletindo, como é que faz para mudar isso? Meu Deus, não vai mudar isso não vai mudar nunca. Mas aí eu penso o seguinte, eu acho que esses espaços aqui, como o de hoje, essas conversas que fazem essa voz reverberar em outras mulheres. É essa a ideia. Que chegam até os homens, a sociedade, porque, assim, não é um problema individual do seu marido, do meu ou do seu. É assim, é a sociedade, é o sistema. É o né? sistema. Então, assim, não é algo... Aí eu fico brincando, né, com minhas amigas. Mas não adianta se separar, não, viu? Não adianta se separar. Resolve esse negócio sem separar, porque não adianta. Porque é a sobrecarga vai continuar. Mas é nessa e a sobrecarga vai continuar lá. Mas é justamente não nessa questão que a gente precisa investir. Eu vejo cada vez mais pais participativos. Quando eu vou à escola buscar as crianças, nossa, eu acho tão bonito. Eu vejo avós indo buscar, vejo pais que antes... Era impossível. Não, eu não via um pai. Quando eu encontrava era só mãe. Né? Então, assim, já é um passo muito grande você ver pais acompanhando os filhos no médico. Quando eu vou a uma consulta levar Giovana e Léo,
eu vejo um casal ali com um recém-nascido, nossa, me dá uma alegria, tipo assim, a mãe não tá sozinha. Ela tá ali com suporte, com o pai, que, né, não é só a responsabilidade dela. Eu posso dizer que nesse lugar eu também fui uma privilegiada, principalmente com Beatriz, né, que é a mais velha. A gente tinha uma rotina de vida na época que Beatriz nasceu, que permitia muito isso, né? Então, o Rafael sempre foi um pai extremamente participativo. Quando Bia era bebezinha, eu amamentei Bia muito pouco. Eu não tive leite para nenhum dos dois. Rafa não amamentei quase nada e Bia muito pouco. E então, mesmo assim, eu levantava de madrugada, eu dava mamadeira e ele botava para rotar e eu ia descansar. Mesmo ele tendo que trabalhar no dia seguinte, porque a gente sabia que ele ia trabalhar, mas o que eu falo muito é assim, o homem tem o privilégio. Isso. E olha lá que a gente está falando da regra básica, tá? Hoje, algumas famílias já não funcionam mais nesse formato, né? Mas a gente fala da maioria. A maioria, isso, já. Os homens têm um privilégio que, ainda quando eles precisam sair para trabalhar, eles saem para trabalhar, né? Eu converso muito com meu marido a respeito disso. Eles se desconectam, eles batem a porta de casa e eles estão trabalhando. Isso. E a mente deles, a produção, a produtividade deles está ali, naquele trabalho. A gente está na cabeça imparável. Então, enquanto a gente... várias abas abertas. Enquanto a gente está na frente do computador, respondendo um e-mail, ou fazendo um pagamento, ou no telefone atendendo um cliente, o celular está tocando porque o menino está com fome na escola, porque não gostou da comida do almoço. Ou então porque o bebê se trancou. Minha filha hoje se trancou na cozinha, né? Ela virou a chave e se trancou lá. Então, o telefone que toca é o meu, né? Então, aquele momento resolveu o problema, mas eu fiquei assim, esperando a alma voltar para o corpo. É o nosso telefone que toca, né? Mas mesmo nesse meu lugar de privilégio, eu ainda acredito que, apesar de as coisas estarem melhorando, sim, eu vejo que as coisas têm melhorado, sim, eu vejo a participação muito mais ativa de outros pais, em reuniões de pais, a participação muito mais presente de homens, de pais, inclusive pais separados, pais de famílias divorciadas, em que a mãe está lá na reunião, mas o pai também está fazendo questão de ser participativo, mas ainda assim, eu penso que a gente depende de uma mudança estrutural muito grande para a gente ver essa transformação, como você disse, eu acho que não vai mudar nunca. Não sei se não vai mudar nunca. Eu acho que a gente tende a equilibrar, né? Porém, a gente depende... a passos de formiga, mas muda. Mas como você quer tudo, ver, né? Você quer ver um exemplo do que precisa mudar? Eu estava um dia desse refletindo sobre pediatra, né? Que tem pediatra, daqui a pouco o pediatra passa 5 exames. E eu... Será que eu vou ter que sair 5 dias? Não vou sair 5 dias, Aí eu fico pensando assim... mas se eu sair 3 dias, fui levar a Cecília no pediatra, todo mundo entende. Agora, quando o homem chega no trabalho e fala, vou levar minha filha no pediatra, as próprias mulheres, até se tiver uma chefe, mulher, de repente, sabe? Então, assim, é uma coisa da sociedade. E não é só isso. É menos aceitável para a sociedade, para o homem, dentro do mercado de trabalho, se ausentar para fazer esse tipo de tarefa. Então, é aí que tem que mudar também, né? Se os papéis precisam ser compartilhados, as responsabilidades, as pessoas precisam, dentro das empresas, em todo lugar, entender que isso também é trabalho de homem. Eu acho que não a só gente de mulher. ainda passa e pela assim, questão... o que eu acho mais difícil é partir da iniciativa deles, né? No meu caso, o meu marido chegava junto, era presente, mas assim, eu estava sempre pedindo. Então, tem a questão da carga mental, né? Que, tipo assim, não é porque ele que ele era ruim ou não. Não é isso. É que ele foi criado num sistema que era assim... Se pra gente é difícil aceitar, dizer não ao trabalho, porque precisa cuidar dos filhos. Imagina. Sendo que, diante da sociedade, o papel do cuidado é da mulher. Imagina para eles, gente. Justamente. Imagina para eles. E aí é que eu falo que a gente passa por uma mudança estrutural muito grande, porque aí a gente ainda entra na questão da remuneração. A gente sabe que, historicamente, a remuneração do homem é muito maior do que a remuneração da mulher. Desse jeito continua sendo, né? Desse jeito continua sendo. Porque a mulher, depois que ela tem filho, ela tem que se dividir. Como é que eu vou ganhar mais se eu não consigo me dedicar mais? Né? Então, se é uma mudança estrutural, a gente precisa passar por todas essas mudanças para que a gente, de fato, veja a equidade aí nessa tarefa de cuidado, né? Então,
a minha estratégia é essa, definir projetos prioritários do momento, né? Engavetar algumas coisas que no momento não dá e ir tocando, né? E tudo isso eu trabalho na terapia, né? E muitos anos de terapia, que para mim, assim, é indispensável. É o que me mantém, me traz, né? Me mantém equilibrada, me mantém bem. É o que regula a minha vida, assim, sabe? O fato de eu estar dividindo tudo isso junto com a minha psicóloga e definindo essas metas. Então, para mim, não fico louca por causa disso. Essa organização de projetos, né? E aceitar que, em algum momento, alguma coisa realmente vai ser relegada. Não tem como fazer tudo, né? Não, a terapia para mim foi muito importante nesse sentido, porque eu não aceitava ajuda. Eu tinha que dar conta de tudo, eu tinha que fazer tudo. Tudo tinha que ser do meu jeito. E agora eu vejo como eu precisava dessa terapia para entender que eu não tenho que dar conta de tudo, né? Que eu não tenho condições físicas e emocionais de estar, e nem preciso. O pai tá ali, né? Se eu tenho a funcionária para ajudar, eu tenho que aceitar ajuda. Minha mãe e meu pai, que estão sempre presentes, sempre dando apoio pra gente. Eu antes nem com minha mãe eu conseguia, né? É isso que eu falei também. Eu delego muito. Então, Eu assim, tem aprendi coisa a que eu delegar. não vou dar conta. Por exemplo, minha casa. Cecília já quebrou todos os porta-retratos, várias coisas de decoração, e eu simplesmente não vou olhar pra isso agora e Outra vou viver coisa minha que eu vida. aprendi Outra a hora eu aceitar. olho, entendeu? Porque senão você realmente Não, tem como. outra coisa que eu aprendi a aceitar, tipo assim, qualquer coisa que quebrava, que eu sujava o tapete, o sofá melou, isso me dava já uma angústia. Hoje eu já aceito de outra forma. Tipo assim, não tem o que fazer. Nós temos crianças e a gente precisa aceitar que crianças dão trabalho. Que Em crianças, outro momento a gente vai ter a casa. Você Eu nunca entendeu? tive, eu tudo nunca mais. tive esse apego, assim, com objetos de casa, nada disso. Os meninos sempre brincaram. E também nunca tive problema com quebrar. Eu acho que talvez exatamente porque, como eu nunca dei muita ênfase a isso, eles nem ligavam. Os objetos estavam sempre lá em cima dos móveis e eles nem mexiam, nenhum dos dois. Agora, com muita dor no coração, ano passado, como estratégia para eu tentar diminuir, né, esse apego à culpa, eu escolhi botar Rafael na escola, Rafael, que é o menor, né, na escola em turno integral. Então, assim, já foi um passo super importante para mim, porque eu não consigo nem ter babá. Porque eu sou extremamente desapegada com várias coisas, certo? Eu tenho uma pessoa que me ajuda com o cuidado da casa, mas eu sempre tive dificuldade de delegar as tarefas relacionadas crianças. Eu também, aos sim. meus filhos. Sim. Então, assim, eu, apesar de eu saber que isso é impossível, eu queria que a coisa fosse feita do meu jeito. Então, se eu chegasse num dia... Eu até tive uma babá durante um tempo, uma babá ótima, inclusive. Ela gostava muito dos meninos, cuidava muito bem de Rafa. Mas foi a única. Eu tentei várias antes e não dava certo. Eu chegava em casa e se eu encontrasse ela num dia não tão bom, porque ela é um ser humano, né? Então, a gente vai ter dias de desequilíbrio. Aquilo me incomodava tanto, porque eu achava que meu filho estava com uma pessoa que não estava de bom humor naquele dia. Então, não, como assim? Entendeu? Não, aquilo me incomodava. Então, descia para brincar e, às vezes, estava brincando com um brinquedo que eu não achava bacana. E, quando eu chegava, aquilo me incomodava tanto. Então, até para isso, eu tinha dificuldade. Então, eu fiquei com ele. Ele ia para a escola num turno, no outro turno eu me dividia, né, entre os cuidados com ele. A Bia não tanto mais, porque a Bia já é maiorzinha. Já consegue desempenhar várias tarefas sem independência, né? Sim. Mas Rafa ainda dependia de muito apoio. E no turno oposto, eu ficava com ele, me dividia entre as funções de mãe de pré-adolescente, com a rotina de mãe de pré-adolescente, e escola de pré-adolescente com escola de criança menor, e trabalho e telefone que não parava de tocar, e eu cheguei num ponto que eu percebi que eu estava prejudicando o meu filho. Sim. Porque ele estava vivendo vida de adulto, não tinha tempo para brincar, não socializava com outras crianças, levava o dia no carro, a tarde no carro, para cima e para baixo comigo, resolvendo demandas, vivendo vida de adulto. E aquilo estava prejudicando. Então, eu cheguei num ponto que eu disse, não, eu preciso tomar uma decisão e onde é que eu vou encontrar um ambiente seguro, com um bom desenvolvimento, numa escola.
Então, vamos Sim. lá e vamos pegar na mão da escola. Enfim, E dentro dessas minhas dificuldades, chamar a escola e dizer, ó, é difícil pra mim, mas me ajuda. isso. E uma coisa importante é o seguinte, a partir do momento que você toma essa decisão, pare de sofrer. Exatamente. É assim, eu mesmo, como eu tava falando pra vocês, eu tomei a decisão, eu não vou nem olhar pra esse negócio de dieta agora. Quiser falar, ó, engravidou, tá... Eu não sofri, porque eu tomei a decisão consciente de que eu dava conta da carreira e de Cecília agora e o resto eu via depois. Porque às vezes a gente fica, ai, não tô fazendo dieta, ai, eu tô gorda. Ai, eu não tô cuidando da casa, a casa tá horrível. Ai, não... Gente, peraí, cobrando vamos o lá, tempo vamos lá. todo. Você vai fazer agora, você dá conta de fazer isso agora, de fazer essa dieta, de ir pra academia, então. Você dá conta de arrumar sua casa agora, comprar as coisas, não dou conta. Tome a decisão de que não será agora e pare de sofrer, né? Porque senão a gente perde esse tempo se martirizando e se culpando e deixa de fazer o que precisa ser Que feito, precisa. né? Então, eu acho que isso é muito importante. Você tomou essa decisão aí, ó, eu vou colocar no integral. É o melhor pra mim, vida que segue, Eu posso né? dizer que eu não tenho nunca culpa? Não. Mas sim, a partir do momento que eu tomei a decisão, eu procurei me desapegar Sim, e dizer, culpa a não, gente sempre ele tem. tá bem cuidado, ele tá numa instituição séria, ele tá se Sim. desenvolvendo. E ali a gente vai observando, né? O que é que a criança está vivenciando, o que é que a criança está vivendo, o que é que a criança está aprendendo, tá evoluindo, tá se desenvolvendo. Então tá tudo certo, é só um apoio momentâneo para que a vida aconteça e para que seja bom para ele também. Ele está dividindo o espaço dele com outras crianças, socializando, aprendendo coisas novas que eu já não estava mais tendo como oportunizar. E assim, sempre dá para voltar atrás e a gente tem que entender que somos humanas e falíveis. Então, assim, não adianta tentar acertar o tempo inteiro, né? A gente pode tomar uma decisão equivocada, sim, né? Então, a gente tem que aceitar isso também. Somos filhos de mães imperfeitas, somos imperfeitas, estamos dando o nosso melhor, mas fatalmente alguma coisa vai dar errado, não vai ser perfeito e tá tudo bem, né? Eu costumo brincar que ai meu Deus, que seja o menor trauma possível que eu tô fazendo pra Cecília. Não, o menor possível, pelo amor de Deus. Porque a gente não tem como evitar isso, a gente não tem como evitar o sofrimento dos nossos filhos, né? Então, a gente tá dando o nosso melhor, mas E a vida gente, é isso. Eu digo né? sempre que a gente não tem como saber o que vai dar certo. Não, Porque a gente não tem como saber o que é que vai acontecer lá na frente. Às vezes a gente está dando o nosso melhor aqui agora, achando que é o que a criança precisa. É o que precisa. E quando a gente chegar lá na frente, a gente vai ouvir, mas eu preferia que verdade. você tivesse agido de outra forma. Como a gente também avalia nossas mães, né? Eu vejo Como assim, também avaliamos nossas mas mães. eu sou assim porque minha mãe... Aí a gente fica avaliando, pô, era melhor, mas ela fez o que era melhor, o que ela achava que era melhor, Que com era as melhor, condições né? que ela tinha. Exatamente. Né? Com o conhecimento que ela tinha no Isso. momento, né? Inclusive, com relação a isso que você falou do integral, mãe, a gente paga a língua, né? Não tem jeito. Sempre. E eu dizia, nunca que eu vou colocar meu filho e minha filha no integral. Mas, gente, eu fiquei 8 anos com Léo e 3 anos agora, 3 anos com Giovana. Quando eu botei Giovana com 4 anos no integral, eu precisei internalizar aquilo de algum jeito para entender que era necessário aquele momento. E, assim, era muito melhor ela estar numa escola segura, brincando, com o pé no chão, com coleguinhas, Exatamente. do que em casa, na tecnologia, frente da televisão. na frente da TV, né? Então, tudo isso a gente tem que pesar, tem que entender que é importante a gente se abrir para o novo, né? Se permitir Conhecer oportunidades. conhecer oportunidades e não pagar, para não pagar a língua, como é que diz? Quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Impossível, né? Eu mesmo falei que jamais colocaria minha filha na escola que ela estuda, porque eu queria um pé no chão, uma areia, um negócio roots, corta para. Foi a primeira escola que eu visitei, a primeira que eu coloquei, porque é perto da minha casa, eu passo, Prioridade. deixo, você entendeu? Então, assim, Exatamente. a gente Conforto. realmente... Não, e ainda tem isso. Tudo que a gente faz, a gente tem que pensar lá na frente. Eu tenho que pensar, eu vou escolher uma escola porque é perto do meu trabalho, porque quando eu for deixar... Então, a cabeça da gente está o tempo todo maquinando ali. Peraí, o que é que eu tenho que Soluções, fazer? né? Soluções e tal. E não para, então não desliga. Para todo mundo, né? Pra gente e pra criança, que também não Que vai ficar também não- sujeita a 1 hora de deslocamento, a um engarrafamento. Isso, não, ainda tem que pensar isso nas demandas Tudo deles, isso, né? É aquela coisa. Quando a gente vai no mercado, eu tenho que pensar no que Léo gosta, no que Giovana gosta, no que Rafael gosta, no que eu gosto. Então, assim, a cabeça da mãe é o tempo
todo. E aí a gente em volta para a várias culpa da funções. mãe de 2, né? Você falou aí de Giovana, que você ficou 8 anos com Léo e botou Giovana no integral com 4 anos. Aí a gente volta para a culpa da mãe de 2. Eu tenho que fazer igual Não, coloquei Giovana com 3. com 3. Eu tenho que fazer igual como eu fiz para o primeiro. Por que que eu botei o primeiro na escola com 4 anos e eu vou botar o segundo com 1 ano? Por quê? Gente, Não, mas só no mãe meu pra caso- pensar essas no coisas. meu caso foi o contrário. Nem Culpa outra, de mãe. nem outra No meu espécie caso foi o pensaria. contrário. Léo, eu coloquei com 1 ano e 8 meses na escola. Mais um turno. Um turno só. Não foi integral. Mas é um O outro turno. turno era eu 100% com ele. Mas Giovana teve a questão da pandemia. Então, assim, foram 2 anos em casa dedicadas exclusivamente a ela e Léo. A minha logística era só dar atenção a Léo e a ela, porque eram fases diferentes, né? Então, tinha toda essa questão. Mas é isso. E a gente volta a essa aí, a questão da culpa de dizer assim, eu tô dando atenção a um, preciso me virar para dar atenção igual ao outro. Essa cobrança ainda que a gente se tem. Não pode fazer Não, nada e o engraçado é diferente. quando eles percebem que eles têm esse poder. Léo, quando percebe que, por exemplo, eu vou fazer alguma coisa com Giovana, aí ele fala, mãe, comigo você não faz isso. Não sei, isso aqui. Eu fico ali, ai meu Deus, então tá, peraí, eu vou te dar mais atenção nesse sentido. Né? Então a gente tem que também se policiar São com espertos, relação né? a isso. Já percebem Eu toda a escuto de movimentação. Rafael quase toda semana. Por que, Bia, eu almoço em casa com você e eu não posso? Quase toda semana. Não, gente. Às vezes eu vou buscar Léo, Giovana, quando sabe, surta. Mamãe, por que você pegou Léo e não me pegou? E na verdade é aquilo que eu falo, né, Bia? Além de não ter a possibilidade de ter um turno integral na escola, porque não existe mais turno integral para a idade dela, até tem estendido nas bilíngues, etc e tal, mas não foi a opção que nós fizemos. Além disso, ela já tem uma independência emocional e física muito maior. Então, é tudo Não tem necessidade, né? é tudo muito mais prático. Eu posso sair e não necessariamente eu preciso estar preocupada com o que é que ela tem de demanda naquela tarde, porque ela vai dar conta da demanda dela. Em algum momento vocês se sentiram pressionada para decidir entre carreira e maternidade? Em algum momento, assim, passou na cabeça de vocês? O que é que eu vou fazer agora? Externamente, não. Eu posso dizer que, de vez em quando, a gente pensa, pelo menos eu, né? De vez em quando, às vezes eu tenho esses rompantes de dizer, ai, tô exausta, por que eu não escolho só ser mãe nesse momento? Sim. Tá difícil, porque é muito difícil dar conta, mas a gente sabe que não vai ser completa com um pedaço só, né? Então, hoje, por exemplo, eu estava num evento antes de vir para cá e a escola ligou dizendo que ele estava se sentindo mal. Estava se sentindo mal. Gente, tá se sentindo mal? Não, mãe, ele tá ótimo. Mas ele pediu para ligar, então a gente tá ligando. Aí eu disse, tá, precisa eu ir? Não, ele tá muito bem, fique tranquila. Aí eu disse, tá, é só saudade. Porque sabe que na hora que a gente tem uma demanda que vai prender a nossa atenção, que vai prender a gente, o desapego aparece, né? Minha mãe não tá disponível para mim agora, ela tá lá, ela tá trabalhando. Isso. Ela não vai poder vir até mim. Então, aí, aparece a demanda de saber onde ela tá. O que é que ela tá fazendo? Quando ele falou comigo, a primeira pergunta que ele me fez foi, você tá onde? Ou seja, ele tava ótimo, ele só queria saber se eu também tava ótima. Isso. Né? Aí, nessas horas, a gente diz assim, ai, meu Deus, por que eu não sou sua mãe? Né? Por que eu não me dedico só a ele? Seria tão mais fácil. Mas a gente sabe que não vai ser completa. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que preciso dessa divisão. Eu super apoio as mães que escolhem dar uma pausa em suas carreiras para se dedicar aos seus podem filhos. também, né? Todo mundo. Mas eu não funcionaria desse jeito. Eu não conseguiria funcionar dessa forma. Então, eu preciso desse equilíbrio, mesmo sabendo que tem dias que eu chego em casa e digo, ai, tô exausta, o que é que eu faço? Eu não me arrependo, mas se eu tivesse com a cabeça de hoje, eu não me importaria com os julgamentos da sociedade, né? Então, eu teria uma maternidade mais leve, mais prazerosa, do que me culpar por ter parado a minha profissão, de ficar nessa dúvida, será que eu fiz a escolha certa? Né? Mesmo sabendo que eu estava fazendo o melhor que eu podia para os meus filhos, na minha intenção, para mim, né? Era como eu desejava ser uma mãe presente, que estivesse ali. Eu pude fazer isso, então, isso para mim valeu muito,
Só que se eu pudesse pensar assim, poxa, para ser diferente, como seria se eu tivesse a cabeça de hoje? Eu não me importaria com o julgamento das pessoas, da sociedade. Eu acredito sempre, Lu, em escolha certa. A escolha foi certa. Foi a certa. Foi a escolha que você precisava tomar naquele momento e foi a escolha que você tomou naquele momento. Isso. Então, as consequências que vêm diante dessa escolha, ok, a gente vai carregar e a gente vai seguir em frente. E se você não tivesse tomado aquela decisão, talvez hoje você não tivesse esse projeto tão bacana, que certamente Justamente. vai trazer melhorias e confortos para muitas mães que vivem com certeza. nessas dúvidas e nessa angústia interna Isso, com essas dores da culpa. justamente. Para mim, deixar a carreira nunca foi uma opção, sabe? Eu sabia que eu ia voltar, nunca foi uma opção, mas foi sofrido, né? Eu me questionei se era o certo, né? Mesmo tendo certeza que era isso que eu queria, eu achava que eu podia não estar fazendo a coisa certa, né? Então, foi uma construção também, conseguir seguir sem sofrer, né? Julgamento, não muito, não foi um problema para mim, porque, assim, eu acho que é o caminho natural de muita gente. Então, muita gente Cobranças. entende, né, que você precisa trabalhar, que você saiu para trabalhar, sabe? Assim, o julgamento não era uma questão. Eu me questionei se isso seria o melhor para minha filha. É aquela coisa de, meu Deus, será mesmo que é certo eu largar um bebezinho de 5 meses e sair para trabalhar o dia todo? Alguma coisa não está certa. Isso. Eu ainda acho que é pouco tempo para voltar. O que normalmente as mães... Eu acho pouco tempo. Eu acho que podia ser mais tempo, né? O bebê é muito outra pequenininho. questão, né, que deveria... Mas eu senti isso, né? Mas, assim, enfim, elaborei tudo isso, elaborei e consegui, né? Me livrar desse peso, né? A culpa sempre acontece, né? Nasce a mãe, nasce a culpa. Mas, assim, também nunca cogitei, não vou deixar de trabalhar, sabe? Não foi uma questão para mim. Embora tenha sido sofrido. Acho que a maior parte das mães, quando voltam a trabalhar, tem aquele sofrimentozinho, né? De deixar o bebezinho em casa. Por isso que não dá para saber se a decisão é certa. Mas você tomou a decisão de parar, ela tomou a decisão de continuar. E todas as duas têm o mesmo pensamento de será que foi a decisão certa? Isso. Não dá para ter certeza se foi a decisão certa. Mas foi a decisão certa naquele momento. Para aquele momento, justamente. É aquela coisa também, o medo. A gente não pode deixar que o medo impeça a gente de fazer as coisas que a gente quer, né? Exatamente. E além da culpa, o medo acompanha a gente. Gente, eu tinha muito medo. Para Léo, quando nasceu, eu tinha medo que ele descesse pro play. Quando eu virei mãe, nossa, tudo para mim, eu tinha que pensar em Léo. O que é que pode acontecer se a gente for e se ele se machucar? E se ele, né? Então, foi uma coisa que mexeu muito comigo também. A gente precisa aprender a lidar também com isso. Medo a gente vai sentir. Com a preocupação excessiva, né? Com a preocupação excessiva. Medo a gente vai sentir, claro. Né? Mas a gente não pode deixar de viver, de fazer as coisas por conta do medo. Nossos filhos também precisam viver, né? Até porque cair faz parte. Isso. Tudo isso faz parte, né? Então, precisam ser criados para conviver com o mundo. Porque uma hora eles a vão gente não precisar vai estar caminhar aqui, com as né? próprias pernas. E também... Né? E para vocês, qual foi o maior medo que vocês enfrentaram assim na maternidade? Puerpério? Não posso Antes nem de falar ter? do puerpério. Durante a maternidade? Eu tenho muito medo de deixar os meus filhos. Tenho muito medo. Esse é um medo latente. Quem cuida dos meus filhos se eu não estiver Cuida aqui? dos nossos filhos, Esse, gente. Isso é uma construção diária de dizer assim, não, calma aí. Não vai faltar quem Eu não cuide. posso morrer para deixar Não meus vai faltar filhos. quem cuide. Não posso A morrer. gente perde o direito de morrer, né? A gente perde o direito de ficar doente. Né? A gente perde o direito de ficar doente. Não, Eu a gente não tem lembro. atestado, não tem isso. Ficou doente, precisa ali dando leite para a criança, precisa estar ali arrumando as coisas da escola para o dia seguinte. Se você perguntar qual é o maior medo da maternidade, sem dúvida, pra mim é isso. É a gente faltar, né? Eu tenho muito medo deles se machucarem, eu tenho muito medo deles se perderem, mas não chega perto. Não, eu já tive... E tenho pensamentos intrusivos, né?
e se eu morresse hoje? Eu vou falar no leito de morte a Daniel. Isso. Não, eu não fico pensando nisso, não, porque eu não quero atrair. Pensamentos intrusivos, eu fico. Mas se eu morresse, eu vou deixar... Antes de morrer, eu tenho que avisar ele. Isso. Que eu não quero isso e aquilo. Deus me livre. Mas a gente tem medo, né? Tem. Com certeza. Eu já até brinquei com o Rafael. Eu falei, olha, se eu morrer, cuidado com a mulher que vai cuidar dos meus filhos. Pense bem. Oi, gente. Que loucura. A cabeça de mãe é uma loucura, minha gente. Cabeça de mãe é uma loucura. E qual o maior aprendizado para vocês da maternidade? O que vocês levam para a vida? Eu levo que a gente não tem controle de nada, sabe? A gente, quando vira mãe, perde realmente o controle totalmente da nossa vida, dos nossos pensamentos. Então, para mim é um aprendizado. Primeiro, sobre o que importa, que muda muito depois que a gente tem filho. E segundo, essa noção mesmo de que realmente o controle não está na nossa mão. Que tem muita coisa que foge do que a gente pode mudar, né? Então, foi um aprendizado muito forte para mim. E o que me surpreendeu é que eu não achava que era assim, é que ser mãe é muito melhor do que eu imaginava. Então, tem até um meme que fala, né? Ela com a boca torta, com toda remelada, sem dormir de noite. Ser mãe é a melhor coisa da vida. E eu penso exatamente assim. Isis, você tá sem dormir, tá cansada. É a melhor coisa da vida, gente. Por quê? É uma entrega e um sufoco, porque a gente vive um sufoco que vale a pena, sabe? É uma coisa que você se doa, mas que vale a pena. Então, me surpreendeu. Eu sei que não foi essa a pergunta, mas me surpreendeu muito. Eu não achava que era tão bom. Eu não achava que era um amor tão grande. Eu não achava que era uma felicidade todo dia, sabe? Todo dia ser feliz porque vai encontrar seu filho. Eu achava que era menos, sabe? Eu achava que era mais chato do que bom. E é muito melhor do que eu imaginava. Então, foi algo que marcou, assim. E, meu Deus, é bom demais ser mãe. Então, pelo menos pra mim né? Sim. E pra você, Aninha? Pra mim, que sou uma pessoa naturalmente muito controladora. Naturalmente muito controladora. Eu acho que eu passo muito por isso daí também. O aprendizado de a gente saber que a gente não controla nada, né? E que filho não é nosso. Filho não é nosso. Por mais que ele seja nosso, por mais que ele tenha saído ali de dentro da gente ou do nosso coração, tenha sido construído com o amor do coração, ele não é nosso. A gente recebe um presente e a nossa missão é cuidar e zelar para que eles saibam ser bons cidadãos, contribuir com o mundo em que vivem e viver para o mundo, né? Para as relações além das paredes da nossa casa. Isso é bem difícil. É bem difícil a gente ver isso acontecer e dizer, ai, meu Deus, eu estou entregando o meu filho para o mundo. Eu não estou sabendo o que está acontecendo lá, naquele ambiente que ele está agora. Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante você saber que ele volta para o ninho e diz, obrigada, mãe. Obrigado, mãe. Foi muito gostoso. E ver o fruto desse trabalho tão cansativo diariamente no retorno, né? Em como tratam as pessoas, em como convivem com a sociedade, enquanto se desenvolvem mesmo como pessoas. É gratificante demais. Para mim, o maior aprendizado foi viver o presente. Dar valor a cada momento, a cada instante, que antes eu vivia no automático, né? Era aquela coisa, eu estava fazendo tudo, tantas coisas ao mesmo tempo, e estava dando conta de um, de outro, da casa, disso, daquilo, mas eu não conseguia viver o momento. Então, quando eu olho assim, qual o meu maior aprendizado hoje que a maternidade me trouxe? Foi aprender a viver o presente, curtir o instante, né? E focar mais ainda no que eu tô vivendo agora. Porque antes eu me apegava muito ao passado. O que eu fiz, será que poderia ter sido diferente se eu fizesse de outro jeito? Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser lá na frente? Né? E hoje não. Hoje eu já vejo de outra forma. Uma das coisas que a maternidade fez comigo foi isso. E outra coisa foi ter empatia. Ter muito mais respeito pelas pessoas, o olhar de acolhimento ao outro, a mãe que está ali, né?
Se tem uma grávida, eu já olho com um olhar mais sensível de que, poxa, posso oferecer um lugar para ela sentar aqui, para ela não ficar em pé? Posso deixar ela menos desconfortável, né? A gente consegue enxergar o mundo de outra forma. Então, isso para mim foi incrível, essa mudança que aconteceu em mim. É muito gostoso você poder olhar para o vizinho, para a vizinha, né? Para a colega de trabalho, e estender a mão e dizer, tá, vamos construir juntas, né? Vamos cuidar uns dos outros e dos filhos uns dos outros, umas das outras, e construir junto esse caminho, né? É muito gostoso isso. Eu acho que o que a gente precisa é isso, é se unir mesmo, né? É ter mais empatia, ter mais respeito, ter mais... menos julgamento, né? Menos críticas, porque quando a crítica é construtiva, ok. Mas para diminuir, né? A mãe já é tão frágil no sentido de quando tá com recém-nascido, né? Que aí você fica dando palpites, fica enchendo o saco da mãe ali, a mãe cheia de... cheia de leite, sem tomar noite banho, sem dormir, sem tomar um banho direito, né? Bom, é isso, minha gente. É tanto assunto massa pra gente falar, sério. Daria pra ficar horas aqui. Mas esse é só o começo. Aqui no Laços Fraternos, eu quero trazer histórias que nos mostrem que, apesar dos desafios, é possível encontrar nosso caminho. Quer compartilhar a sua história aqui com a gente? Manda e-mail para laçosfraternospodcast@gmail.com e acompanha lá no Instagram, @laçosfraternospodcast. Meninas, mais uma vez obrigada pela participação de vocês. Sério, foi muito bom ter esse papo com vocês. Eu que agradeço, Lu, por essa oportunidade de estar aqui. Eu achei nosso papo uma delícia e desejo de coração muito sucesso para esse podcast. E agradecer mesmo por estar aqui. A gente tem uma história junto, nós somos amigas de infância, né? E ver você fazendo um projeto tão legal enche meu coração de orgulho. Então, parabéns por isso. E obrigada mesmo por ter me chamado para o primeiro episódio. Histórico. Lu, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo tão gostoso. O pontapé inicial desse projeto tão importante. Desejo todo sucesso e que você siga em frente, apesar das dificuldades diárias, porque eu tenho certeza que muitas mães lhe agradecerão por isso. E para você que está aí nos acompanhando, o meu muito obrigada. Vocês fazem parte desse sonho, que agora é real. Beijos e até o próximo episódio.